Boa tarde, amigos. Sejam todos bem-vindos ao programa Visão Crítica desta segunda-feira. Hoje nós vamos falar sobre alguns problemas aqui que estão ocorrendo no Brasil inteiro. É a crise chegando no país não, está instalada no país em decorrência da má administração do PT. E nesses 13 anos de PT, agora a coisa está estourando agora. E por questão de efeito cascata, no estado também está assim, né? E no município também a situação não é diferente. Nós colocamos uma matéria no final de semana no nosso site, no blog do Vieira, onde nós relacionamos ali os valores que são repassados para a prefeitura, né, os recursos do FPM e do Fundeb. Do FPM são recursos dos impostos que são partilhados para os municípios, e o Fundeb é um recurso específico do Ministério da Educação que é direcionado para o pagamento de salário dos profissionais de educação da educação básica. Houve uma queda no mês de setembro, aqui para Pontes Lacerda, de praticamente 50%, tanto do FPM quanto do Fundeb. Isso, se o prefeito Donizete Barbosa já tinha ligado o sinal vermelho com relação às contas da prefeitura, com risco de não fechar no final do ano, imaginem, caindo a arrecadação em quase 50%, o que vai ocorrer. Hoje, na Câmara de Vereadores, na sessão ordinária, foi encaminhado pelo prefeito Donizete Barbosa um projeto de lei, o 1918, pedindo o cancelamento da verba indenizatória e com o regime de urgência. O regime de urgência foi afastado pelos vereadores, e pelo que nós sentimos na Câmara, o espírito dos vereadores lá é de certa dificuldade em passar esse projeto lá na Câmara. Para falar sobre esse assunto, sobre também as medidas de ajuste tomadas pela Prefeitura Municipal na semana passada, com redução de hora extra, redução até a questão do pão, do cafezinho da manhã, redução do horário de financiamento, de funcionamento, redução dos aluguéis, fusão de secretarias, retirada da verba indenizatória. Sobre esses assuntos nós vamos conversar hoje com a pessoa mais qualificada para isso. É o secretário de Administração, Anderson Lima, que pela primeira vez vem no programa Visão Crítica, né, e já vem para a gente discutir um assunto pesado, né, mas é necessário. Eu acho que nós colocamos uma matéria também no final de semana, secretário, dizendo que nesse momento, mais do que nunca, a transparência do poder público com a comunidade, com a sociedade, é extremamente importante. Não tem como evitar um desgaste político em situações como essa, né? Mas eles serão minorados ou serão entendidos pela população se houver transparência e houver realmente, se a população entender o que o prefeito está fazendo. Boa tarde, Vanildo. Depois eu cumprimento o secretário. Boa tarde, Vieira. Uma reunião hoje na Câmara, pesada. Porém, você fala difícil, não mudando o projeto dos modos em que for apresentado, vai ser 11-0 contrário às intenções do prefeito. Eu não tenho a menor dúvida disso, muito embora eu reconheça que nesse momento o oportuno é que as medidas sejam tomadas, que se crie um comitê na parte administrativa da prefeitura para tratar desse momento de crise. Comitê de crise, específico para isso, né? Comitê para tratar disso. As grandes empresas fazem de forma racional, corte de forma a não penalizar o funcionário. Eu acho que o maior patrimônio que o município tem é o funcionário. Agora, também é impossível você administrar no Fundeb com uma média de R$780 mil mês, você cair para 470 mil, e a mesma coisa ocorre, os valores são mais ou menos de 1.400.000 de média do FPM, um pouco mais, cair para 520 e poucos mil, inviabiliza qualquer gestor. Porém, o que preconiza a legislação? Que você demita a priori os últimos contratados, chegando inclusive aos funcionários concursados contratados por último.
tem uma sequência lógica também preconizada pela lei. É isso que nós falamos. O que tratou hoje na Câmara, e que realmente é muito pesado, e o Anderson, como secretário, sabe, é porque a verba de pagamento de profissionais da saúde foi feita com uma nomenclatura que é incompatível com a legalidade, que é verba de representação. Essa não é uma verba que justifica, porque ela justifica apenas quando você desloca ou quando você tem atividades extra-locais que você trabalha, a sua locomoção, quando você usa o material da sua própria propriedade, que é isso aí. Então a questão é de nomenclatura. Tá certo. Secretário Anderson Lima, boa tarde, obrigado por ter vindo aqui atender o nosso convite para discutir esse assunto. Como é administrar uma prefeitura, um município, onde cerca de 3 milhões de reais com perspectiva de redução, né, nesses ajustes feitos pelo prefeito Donizete nessa última semana, metade dele é retirada da verba indenizatória, que é onde exatamente nesse projeto que pode não passar na Câmara. Bom, boa tarde, muito obrigado pelo convite, primeira vez estando aqui no programa e já tocando num assunto muito delicado, uma situação muito delicada. Bom, se criou essa verba anteriormente com a nomenclatura de abono de PSF, depois, em virtude da queda na arrecadação, complicações sobre o índice de folha, se converteu em verba indenizatória, e na situação atual do município, com a queda na arrecadação já elencada por você, com a situação atual em que o Brasil se encontra, a crise econômica, é de suma importância trabalhar essa questão, em virtude de não ter condições financeiras para arcar com esses compromissos. É uma situação delicada, nós primamos pelo pagamento dos salários em dia, tanto isso está acontecendo que nosso pagamento caiu na conta dos servidores na sexta-feira da semana passada, se eu não me engano, o primeiro município da região que efetuou o pagamento do mês de setembro, só que existem situações em que nós não mais conseguimos arcar com esses compromissos. E a queda na arrecadação é uma forte influência nisso, tem uma forte influência nisso. Agora, Anderson, a Associação Nacional dos Prefeitos está dizendo, já divulgou que 70% dos municípios não vão cumprir o pagamento da folha até dezembro. Já está prevendo pela queda de arrecadação. Vai chegar um momento que não adianta, não tem de onde tirar e não tem como pagar. Né? Você acha que as ações elencadas, determinadas pelo prefeito Donizete Barbosa na semana passada, vão ser suficientes para resolver esse problema? Esses 3 milhões anuais, né? Uhum. O que se está perdendo aqui são 50% da arrecadação mensal. Isso é muito grande, né? Não é pouca coisa não, até porque a folha de pagamento está beirando 52% por ali, né? 50,86%, se eu não me engano. Então. A matemática é simples. Em relação ao projetado para esse ano, o que nós conseguimos atingir são 7 milhões a menos, até setembro. Ou seja, nós tínhamos um projetado de 86 milhões de arrecadação para esse ano e nós estamos com 7 milhões a menos até setembro. Essas ações são ações que visam diminuir despesas, mas que vão representar uma pequena parcela no trabalho. Outras ações serão tomadas e a nossa projeção é ser o mais responsável possível quanto ao pagamento dos nossos servidores. Salário em dia, 13º pagamento em dezembro está na conta do nosso servidor, essa é a nossa prioridade. Essas ações da semana passada já foram implementadas já? Redução de hora extra, 50 mil reais? Já está em andamento, sim. Já está em andamento. Todas essas ações aqui já estão em andamento. O horário, já trocou o horário? O horário também? A partir de hoje já vigorou a partir das 8 horas. Tá. Alguns contratos, que é o item 2 aqui, e o item... a redução do horário de funcionamento, o item 3, já foi levado em consideração. E alguns contratos que nós estamos negociando. Eu e o secretário de Fazenda, o senhor João Batista, nós estamos negociando. Já tivemos sucesso em 2 contratos, com a redução de um em 25%, o outro em torno de 30%. Contratos de terceirização, de prestação de serviço. E são ações que nós estamos tomando para que a gente consiga arcar com esses credores, com esses prestadores de serviço e também atender a necessidade do pagamento de salário dos nossos servidores.
Eu acho que com essa redução consegue manter o equilíbrio até o final do ano. Estamos trabalhando para isso. Precisamos, assim, observar a queda na arrecadação. Se ela continuar forte como está, outras ações terão que ser tomadas. O problema maior, Anderson Vieira, é que os reflexos dessa queda, ela não se verifica apenas na arrecadação de repasses do Estado e de repasses do FPM, que é federal. Ela verifica isso também na arrecadação do ISSQN, que parece que quando você noticia que tem uma crise, o pessoal, ao invés de arregaçar manga, parece que ele aceita placidamente. O que seria de Ponce Lacerda hoje não havendo essa fofoca, uma fofoca realística, né, dessa mineração que está acontecendo? Porque expectou-se que a empresa que assumiu a Yamana Gold na Apoena, que ela contrataria a partir de 1º de outubro. Não deu. Eles estão numa fase de fundações, de prospecção, de localização do leito aonde é possível ter ouro. E eu falava com o seu Jorge, que é o novo diretor, tive uma reunião com ele semana passada, e ele disse que começam a contratar apenas em novembro. Isso localiza esse pessoal e dá as frentes de trabalho e de ações em dezembro, mas o município poderá contar com um aumento da sua arrecadação naquilo que emana dessa mina somente a partir de janeiro. Tá certo. Anderson, vamos falar sobre a questão das verbas indenizatórias, tá? Mas eu preciso ir para o intervalo comercial, depois a gente vai ter o tempo até o final do programa para discutir isso aí, que é o grande problema, eu acho que hoje. Né? Principal ponto, né? Até porque os outros pontos, a prefeitura, por ato administrativo, ela consegue fazer os cortes. Nesse ponto especificamente, que é o maior valor, né, o valor que vai representar mesmo uma redução de custos, é o que vai afetar diretamente os PSFs, né, os profissionais da área de saúde dos PSFs. A gente vai para o intervalo comercial. Antes do intervalo, eu gostaria que vocês analisassem, prestassem bem atenção nesse comentário da Juliana Ângelo no quadro De Olho no Mercado. Vejam só. Falar com dois tipos de empreendedores, de comerciantes. Primeiro, aquele que vende artigos infantis, que vende algum tipo de artigo para criança. Nós sabemos que outubro é o mês das crianças e eu te pergunto, o que você programou para esse mês? Você fala, Juliana, eu programei a mesma coisa que o ano passado. Sinto lhe informar que foi uma decisão um pouco errada. O mesmo que o ano passado não vão te trazer os mesmos resultados. É uma estratégia que o cliente já conhece, é algo que ele já viu, não é nenhuma novidade. E outra, o cliente mudou. Ele está um pouco mais exigente, ele espera um pouco mais, então fazer o mesmo não é muito coerente. O meu convite para você é fazer algo diferente, algo que você ainda não fez, algo realmente mais ousado, que atraia mais os olhares dos clientes, algo realmente que mostre para o cliente o quanto que você se importa com ele e o quanto que você quer que ele consuma ali com você. Então, se você pensou em fazer o mesmo que o ano passado, mude a sua estratégia. Se você ainda não pensou em fazer nada, nós já estamos no dia 5 de outubro. É hora de começar a pensar o que você vai fazer. E se você trabalha, mas com nada que envolva a data, né, de comemoração alusiva ao Dia da Criança, convido você também a pensar. O que você já planejou fazer junto com a sua equipe para poder fazer de outubro um mês de muito resultado? Se você não se movimentar, se você não planejar com antecedência, dificilmente você vai conseguir obter um pouco mais de êxito em relação à realidade do mercado. Então, nós já estamos no dia 5. Se você não planejou nada, você já perdeu 5 dias. Então, sente hoje com a sua equipe, com a sua gerência e comece a planejar quais ações vocês farão para o mês de outubro. O mês de outubro é o mês que começa o movimento de final de ano, as pessoas começam a receber o 13º. E aí? O que você vai fazer? Você fala, Juliana, eu não tenho capital para investir, está tudo muito apertado. A minha dica é use os recursos que você tem.
Seja o seu pessoal, o seu ponto de venda, seja um preço diferenciado, seja algum adicional no produto, não sei. Procure identificar dentro do seu negócio o que você pode usar ao seu favor. Você fala, Jana, mas usar os recursos que eu tenho? É exatamente isso. Eu, por exemplo, não fiz uma gravação linda no estúdio, com um ótimo trabalho que os meninos fazem, porque eu precisei viajar a trabalho. Agora, por exemplo, eu estou num quarto de hotel gravando, né, essa mensagem para você de um dispositivo que eu tenho de celular. Então, assim, eu usei os recursos que eu tinha para isso. Não se limitar às circunstâncias. Tudo é uma grande oportunidade. O meu convite para você é esse. Pense quais recursos você tem podem te gerar resultados. Planeje ações e movimente-se para cativar o cliente. Você não tem mais 30 dias para isso. Então, comece hoje. Essa é a minha dica para você. Estamos de volta conversando com o secretário de Administração, Anderson Lima, sobre os ajustes da Prefeitura que foram colocados pelo prefeito Donizete Barbosa na semana passada, em que deve reduzir aí a pretensão do prefeito reduzir os gastos da Prefeitura em torno de 3 milhões de reais ao ano. Um deles, 50% desses gastos, são relacionados à verba indenizatória dos profissionais da área de saúde, dentistas, enfermeiras e técnicos de enfermagem dos PSFs. Anderson, como é que se faz isso? Até eu gostaria que você explicasse para nós certinho o que é essa verba indenizatória, porque me parece que com relação aos médicos, no começo da administração do prefeito Donizete Barbosa, ele deu um abono para os médicos que houve, o salário manteve o mesmo e houve um abono onde teve um reajuste de salário na história, não era reajuste de salário, houve um aumento dos seus vencimentos, né? Para poder, até com uma promessa de campanha do prefeito, dizer que tinha que aumentar o valor dos médicos para poder atrair, fazer atração de médicos aqui para Pontes Lacerda. Essa verba adicional do PSF também tem alguma coisa a ver com essa parte dos médicos também, não? Sim, funcionava assim. No início do mandato se criou um item que se chamava adicional de produtividade do PSF, vinculado às metas e às ações voltadas para o atendimento da saúde familiar, para as unidades. Foi onde se criou o valor de R$9 mil para médico, o valor para os enfermeiros, para os dentistas que atuam nos PSFs, nessas unidades, vinculadas a metas, vinculadas à assiduidade, à produtividade em si. E com a queda na arrecadação, automaticamente se aumenta o índice de folha. Porém, para se conseguir abaixar esse índice da folha, tirou-se a nomenclatura de adicional do PSF, que era pago em folha de pagamento, e se instituiu a questão da verba indenizatória. Médicos, dentistas, odontólogos, aí englobou outras unidades, que foi o CEL, o SEM, e se criou dessa maneira. Porém, isso aqui não influencia em salário. O salário do profissional é garantido por lei. Salário, as projeções, as progressões são seguros por lei, pela legislação. Isso aqui é um adicional, atrelado à produtividade, atrelado a metas, a objetivos, e que ele pode ser instituído e ser retirado de acordo com o desenvolvimento dos trabalhos. Hoje o que está nos forçando a retirar isso aqui não é nem o desenvolvimento dos trabalhos, não são nem as metas, que algumas unidades batem, outras unidades não conseguem atingir. O que está nos forçando a retirada disso aqui é a queda na arrecadação, é o fato de não ter condição financeira para arcar com esse compromisso. É público e notório que a nossa arrecadação, como foi citado agora há pouco, em setembro caiu 50%, FPM e Fundeb. Então, o que está nos forçando a retirada dessa maneira que está citada aqui, é a possibilidade de não ter como arcar com esse compromisso. Porque o profissional, ele agrega isso ao salário dele, ele faz seus compromissos e eu vou fingir que paga, ele vai fingir que recebe. As coisas não são assim. Esse profissional vai fazer seus compromissos financeiros e vai chegar no final do mês e ele não vai receber esse abono.
Então, seria uma irresponsabilidade muito grande manter dessa forma. Tem que ter o pé no chão, a situação é crítica e nos força a agir dessa maneira. A nos centrar, a honrar os salários, porque os salários não estão sendo afetados de forma nenhuma. O servidor, quando ele prestou o concurso, ele fez para aquele salário, no decorrer da carreira ele foi progredindo, foi se qualificando, foi acrescentando mais valor e mais conhecimento no seu currículo. Isso não vai ser influenciado em nada. Vai ser influenciado só nessa questão mesmo. Bom, aí começa o grande problema então. Veja só, o senso de responsabilidade do administrador público está exatamente nisso. Ele só pode gastar aquilo que ele tem, aquilo que ele, de acordo com o que ele arrecada. E com limites previamente estabelecidos pela lei. Tá, agora Exatamente. É o seguinte, nesse caso específico da verba indenizatória, é um projeto de lei, é uma lei, né? Foi determinada uma lei isso aí. Uhum. Como é que você vê o seguinte, os vereadores já falaram hoje muito claramente isso lá, de que eles não querem saber se o município tem dinheiro para pagar ou se não tem dinheiro para pagar. Pelo que eu estou vendo lá, pelo que eu estava na Câmara, eu assisti o depoimento dos vereadores, eles não estão nem preocupados assim, ó, a prefeitura não tem dinheiro, é problema de gestão. Quem está na oposição lá, os vereadores que estão na oposição, dizem, ó, isso é problema de gestão, né? Tá mal gerido o município, os recursos do município estão mal geridos e tal. Mas como é que se faz se a Câmara no dia 19, porque vai ser votado aqui no dia 19, né, votar contra esse projeto de extinção? Vai se criar um problema sério. Será um desastre econômico e financeiro para o município. Onde é que está? Aí busca o seguinte, Anderson, e aí Ivanildo também. O senso de responsabilidade, e agora eu não quero entrar no mérito de a favor ou contra, o senso de responsabilidade do administrador, que é o prefeito, e também dos vereadores, que também são administradores do dinheiro público, porque várias coisas tem que passar por eles lá pela autorização, pela aprovação deles. Quando os vereadores sabem que o FPM reduziu 50%, que o Fundeb reduziu 50%, que a prefeitura está reduzindo despesa, está reduzindo. Chega um momento que, agora, nesse momento que pede para a Câmara, que a Câmara tem que aprovar isso aí, eles vão falar assim, eu não quero saber. Se vire, vou fazer política. Não, eu acho que vou é uma fazer situação política cômoda, em cima da. É uma situação muito cômoda e simplista. Não pode ser assim. Tanto não pode ser assim, Anderson e Vieira. O Pedro convocou para quarta-feira agora uma reunião com todos os vereadores, vereadoras, com os trabalhadores da saúde, para que equacionemos essa situação. Eu vi, Ivanildo. Esperamos que ela seja temporária. Agora, o que a Câmara reclama? É que essa lei, ela emanou-se do gabinete do prefeito. Quando você cria uma situação e você manda um projeto de lei que onera a folha, você sabidamente tem que ter a fonte pagadora. O momento, com certeza o Donizete e o secretário não queriam isso, mas o momento hoje é de pé no chão. Os números não são irreais. Os números são claros. Você perder 50% do FPM, você perder mais de 50% do Fundeb, e como é que você paga a folha? O Fundeb paga a folha dos professores, parte dos professores, porque a outra é contrapartida do município, né? E o FPM paga o todo. O FPM era uma das fontes mais seguras que o município tinha, porque ela podia contar com esse dinheiro, hoje não dá para contar. Porque eu acho que não pode chegar naquela ideia de que assim, quem pariu Mateus que o embale. Né? Não pode dizer, isso é problema do prefeito na história. Eu acho que não, é problema da Câmara também. Sim, não dá para esconder as mãos. Não dá para dizer isso, né? E eu não sei se a reunião de quarta-feira vai ter o resultado que o presidente da Câmara, com toda a preocupação dele em tentar resolver o problema, mas não sei se vai conseguir resolver o problema se a prefeitura não estiver junto. Não adianta a discussão do servidor é o seguinte, eles querem garantir os 100% da verba indenizatória que já vinha recebendo. Né? Como é que você vai fazer alguma mudança, alguma alternativa, sugerir alguma contraproposta, alguma coisa, sem que alguém do executivo diga, isso aqui pode avançar, isso aqui não pode avançar. Não, por isso... Né? Porque qual é o risco de chegar dia 19, sem nenhuma solução na história, sem nenhuma posição, nenhuma contraproposta, nenhuma alternativa,
e aí tornar a Câmara, para poder fazer média junto aos servidores, vota contra, está tudo bem, ó, nós estamos tranquilos, limpamos nossas mãos na história. Eu acho que essa reunião ela não pode ser necessariamente apenas da Câmara com os serventuários, servidores da saúde ou de quem quer que seja. Precisa partir pelo secretário de Fazenda nessa reunião, pelo secretário de Administração e, quiçá, também pelo prefeito. Porque ninguém melhor do que os três para saber, e tem números, os números são muito claros. E tem uma determinação, não é pedimento, não é orientação só, é determinação do Ministério Público de Contas, do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, que as medidas têm que ser tomadas. E se necessário for, tem que baixar inclusive o 12º da Câmara. A gente tem que ser claro nas coisas. O pau que bate no Chico, bate no Francisco também. Então, nós estamos preocupados. Eu, enquanto vereador, estou preocupado. E não adianta pegar lá na tribuna, jogar para a torcida, ou ter um microfone de uma rede de televisão que tem um alcance maiúsculo e jogar para a torcida. Não é isso. O Anderson falou com muita propriedade aqui, Anderson, que o salário do servidor estará garantido. O que é pendente nesse momento? O que nós buscamos a solução? A chamada verba indenizatória, que está com uma nomenclatura errada para o tribunal e veio com o entendimento de que tem que ser mudado. Porque não incide, e a prefeitura sim fez, não incide sobre essa verba recolhimentos. Por isso é que não pode ter. E quando você coloca como verba de produtividade, tem que incidir sobre ela toda aquilo que a legislação pertinente e necessária faz incidir. Inclusive o cálculo de índice de folha. Exatamente. Mas a folha vai cair o índice lá embaixo. Por mais que o prefeito tenha mandado gente embora, tenha afastado, cortado, você faz parte da arrecadação FPM. Você perde 50%, quanto vai subir o seu índice de folha? É isso que preocupa. Não, nós estamos num cenário em que a indústria caiu 6,5% da produção, em que o comércio, o consumo caiu em 2,6%. Quanto caiu o IPTU? O Quanto ICMS, caiu o ISSQN? o IPI, ICMS, que é do Estado? ICMS. Caiu Exatamente. lá embaixo. Você vai hoje no mercado, eu nunca vi isso em Pouso Lacerda, Vieira. Tinha filas para pagar. Hoje você vai, os caixas estão... Se eu não me engano, é tão forte esse problema da indústria que em Catalão a Mitsubishi demitiu 400 funcionários essa semana. Hoje, se eu não me engano, sexta-feira, se eu não me engano, 400 funcionários estão desempregados. Então, menos IPI, menos ICMS, automaticamente diminui o FPM. Isso é matemática simples. Eu acho, Ivanildo, e aqui o programa aqui é o programa opinativo, tá? Eu acho o seguinte, na minha opinião, eu acho que os vereadores poderiam contribuir muito mais do que só pelo simples fato de chegar lá e fazer política, né, às custas de um problema tão sério quanto esse, né, se eles contribuíssem com o prefeito, analisasse as contas que são abertas da atual Câmara, conjuntura, dizer, ô prefeito, por que o senhor não corta aqui? Ó? Corta aqui que vai reduzir mais tanto. Ajuda, corta aqui, vai reduzir, né? Ó, tem um contrato tal, por que não baixa esse contrato? Ó, tem um aluguel que está pagando muito caro no lugar lá, então reduz esse aluguel lá, vai para outro lugar. Quer dizer, eu acho que se houver a contribuição da Câmara, e aí entra, né? Eu acho que entra exatamente aí o bom senso e a responsabilidade do vereador, né? Do vereador. Ele não chegar lá, como você reclama várias vezes aqui, o vereador chegar na ordem do dia lá e falar, o que vai votar hoje na história? Não. Ele tem a preocupação de, durante a semana, já que fala que não é só o trabalho, não é só ir na sessão, mas durante a semana se debruçar sobre as contas da prefeitura, né, que é tudo transparente, está lá, está o portal de transparência, se debruça sobre lá, vê os números certinho e tenta contribuir. Agora, umas coisas têm que ser feitas e a gente conversava isso semana passada com o prefeito, o Anderson estava na reunião, tem secretarias que não explica por que veio, tem que ser fechada, não é fundir não, é fechar. Fechar. Se amanhã ou depois estiver bom, monta-se essa secretaria outra vez. Não adianta fundir o que não existe com o que existe, vai ficar a mesma. Então, mas aí, Ivanildo, aí entra exatamente assim, ó, talvez o poder de persuasão, aí entra a política nessa história, né? Que a política é a arte de administrar conflitos.
É dizer, ó, prefeito, vamos fazer o seguinte, o senhor quer que vote esse aqui, né? O 19 e 18. Tudo bem, então vamos fazer o seguinte. Ó, tem essa situação aqui, ó. Então corta a secretaria, diminui isso, aqui, vamos trabalhar aqui, ó. É por isso que essa eu acho que nessa reunião, ela tem que ser com o prefeito, com o secretário João, o secretário Anderson, com todos quantos sejam os vereadores que queiram participar e com alguns representantes dos funcionários. Representante que chega lá e sabe ouvir, sabe opinar na hora certa. Não seja ativista, né? Ativista não adianta, porque é só fazer oba-oba. Né? Porque o momento é maior que isso. E não adianta a gente pensar que o ano que vem é um ano político, ou eu não vou tomar essa medida porque ela é indecente, o ano que vem eu sou candidato a vereador e eu não posso perder voto. Aí o município fica onde? Se eu for advogar em causa própria, o município é maior que todos nós, gente. É maior que o prefeito. Então nós hoje somos soldados para fazer direito. E fazer direito nem sempre é agradar a todos. Certo. Anderson, nessa linha, você acha muito perigoso realmente essa ação dos vereadores, essa pretensão de alguns vereadores em votar contra, liminarmente assim, ó, nós somos contra e acabou esse negócio? Eu acredito que seria um desastre econômico e financeiro para o nosso município. Esse é o termo, desastre mesmo. Porque os números estão postos. A realidade é desesperadora, assustadora. E, como o Ivanildo disse, somos soldados para fazer direito. A responsabilidade é de todos nós. Se fala muito em erro de planejamento, em má gestão, e isso e aquilo, mas existe sim. Hoje, no Brasil, nós até setembro, digo nós porque todos nós pagamos impostos, já pagamos 1 trilhão e 500 milhões de reais em impostos, até setembro. E estamos diante dessa crise. Então, seria muito delicado se fazer política nesse momento. Temos nossas responsabilidades, temos nossas pretensões. Quem tem pretensão a cargo público, a cargo eletivo, tem o seu trabalho a desenvolver. O próximo ano é um ano que se vai ter uma eleição para vereadores, para prefeitos. Só que o momento é delicado, a responsabilidade é de todos nós. Temos que ser bem sensatos nesse momento. Eu acredito que deixar um pouco de lado questões particulares, questões político-partidárias e trabalhar em prol do benefício do nosso município. Acredito que essa seja o que não pode, Anderson Vieira, de forma simplista, ir lá e penalizar o funcionário. Eu acho que esse conjunto de situações tem que ser tomado. Funcionários, tomei essa, aquela e aquela medida. Infelizmente, eu tenho que tomar essa medida. Vamos equacionar aqui, vamos ver o que é possível. Eu vejo isso da forma, hoje, mais palpável e mais realizável. E eu quero aqui até defender a Câmara, que não foi colocado genericamente na Câmara ser contra pelo contra. O discurso que foi contra, ele foi 100% contrário ao projeto na dimensão e no atingimento daquilo que se buscou. Agora, o projeto deveria ser de mudar a nomenclatura. Volta para verba indenizatória, verba de produtividade. E aquele que não produziu, esse tem que ser penalizado. Eu não posso votar uma lei que aquele que não trabalha ganha a mesma coisa daquele que foi lá 30 dias, bateu o cartão, atendeu tantos quantos foram na unidade. Agora tem gente que vai lá, atende 10 pessoas de manhã e 10 da tarde e ainda quer produtividade. Então, eu acho que tem que negociar. Cada caso é um caso. Nós temos 9 unidades de saúde hoje, com atendimento extensível à população. Porque a partir do momento que nós não atendermos o chamamento do funcionário, quem vai pagar por isso? É a sociedade que já paga um ônus danado. Nós temos uma demanda reprimida hoje de exame de oftalmologista, de cardiologista, nós temos a demanda de ultrassonografias, nós temos uma demanda... Isso é o que resolve aqui. Eu não estou falando aqui, Anderson Vieira, de pacientes que têm que ser levados a outros municípios para que ele possa fazer exames que eu reputo banais, corriqueiros e até rotineiros. Então,
essa população não pode ser penalizada. Essa é pelo menos a minha opinião. Anderson, nós estamos encaminhando para a conclusão do nosso programa e eu gostaria de deixar um tempo para as suas considerações finais. Bom, eu gostaria de agradecer o convite. Bom, os números estão aqui e a situação é notória por todos nós. Eu gostaria de deixar à disposição meu gabinete está de portas abertas para qualquer pessoa que tenha interesse em colaborar, em contribuir com ideias, em apontar situações que podem ser melhoradas, em apontar situações que a gente pode ou melhorar nossa arrecadação ou diminuir o nosso custo. Eu estarei lá, portas abertas para atender. E deixar bem claro que a nossa prioridade é o salário do nosso servidor em dia. Nós temos municípios em torno da nossa cidade que já estão parcelando o pagamento em 2, 3 vezes, temos casos de atraso, temos casos em que servidores estão deixando de receber e nós estamos trabalhando para que chegue até dezembro, até o 13º salário e o nosso servidor receba em dia. Porque o nosso servidor, como o Ivanildo disse, é o nosso maior patrimônio. Eu gostaria de agradecer. Tá certo. Obrigado, Ivanildo. Nós conversamos aqui com o secretário de administração aqui do município de Ponta de Lacerda, Anderson Lima, e debatemos esse assunto de extrema gravidade, de extrema seriedade, né, com relação ao município diante da crise que hoje já vivemos hoje e que se avizinha ainda, né, que a gente tem expectativa aí, infelizmente, de que ela se agrave ainda. Esperamos que nesse momento sério, né, aqueles que detêm o poder tanto na parte executiva quanto na parte legislativa tenham a sensibilidade, né, que o caso requer, né, a seriedade, tratem a coisa pública da forma como a coisa pública deve ser tratada. Né, eu acho que não é pelo simples fato de fazer política agora, como o secretário falou. Agora é o momento de realmente resolver o problema de Pontes de Lacerda. Vamos deixar a eleição para o ano que vem, né? O momento é grave para que a gente faça algum tipo se aproveite da oportunidade aqui para tentar obter alguma vantagem pessoal, ou seja, política, em cima disso aí. Obrigado por você ter vindo aqui, obrigado a todos vocês que participaram conosco e a gente promete voltar a semana que vem, se Deus quiser. A todos nós, uma bela semana.